Vídeo recortado de live no YouTube. Da Associação de Retinopatia Norte Fluminense, Retina Campus do Dia, 16 de abril de 2025, às 19h30, com o oftalmologista Danilo Aedo, Gardim Camilo. Boa noite, doutor Danilo, tudo bem? Boa noite, Roberto, Tânia, Lilian, Ana. É um prazer estar com vocês. Vou fazer uma descrição. Eu sou moreno, com cabelo preto curto, uso óculos sempre, e hoje estou com uma camisa rosa e uma estante com os livros atrás de mim. Ok. Tânia, você poderia apresentar o nosso convidado também? Sim, posso. Doutor Danilo Aedo Gardim Camilo, acho que é assim que fala, né? Ele é Isso. médico pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduação em tecnologia na área de saúde, gestor de inteligência artificial aplicada, oftalmologista e especialista em retina clínica e retina cirúrgica. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, nós vamos fazer o seguinte, Tânia. Eu vou deixar você na sala de espera. Você vai estar acompanhando para nós o chat e depois você retorna trazendo perguntas ao doutor Danilo. Tá bom? Então, vamos lá, doutor Danilo. Só para vocês entenderem, nós vamos trabalhar hoje com 2 blocos, né? Num primeiro bloco, nós vamos falar um pouquinho a respeito do Abril Marrom. Né? O Abril Marrom é uma campanha que foi desenvolvida pelo Dr. Suel Abujanra. Até se vocês olharem atrás de mim, tem uma foto dele que eu tirei em 2017, num evento na Assembleia Legislativa de São Paulo, em comemoração a 1 ano, né, do trabalho. E o doutor Danilo vai explicar melhor para nós, né, essa questão da prevenção de doenças que podem nos levar à cegueira. E vocês podem fazer perguntas no chat, tá bom? Eu vou pedir também para os representantes dos grupos ir colocando os contatos e colocando como falar com os grupos regionais, depois a gente vai falar mais um pouquinho, e também deixando perguntas ali que depois a Tânia vai trazer para o doutor Danilo. Tá ok? Doutor Danilo, eu vou deixar o doutor à vontade, então, eu vou sair da tela, deixar somente o doutor e a intérprete, tá? E a hora que estiver faltando aí uns 5 minutos para o tempo do doutor de fala, eu retorno à tela, aí o doutor vai saber que são 5 minutos, e na sequência a gente inicia as perguntas. Combinado? Combinados. Então tá jóia. Até daqui a pouquinho o doutor pode iniciar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Danilo, tá? O pessoal já me batizou com... Vou tentar fazer aqui, Rejane. Não sei se está certo, tá? Contrário, um D. Todos os dedos, só esse aqui que fica em pé. De novo. É o dedo. Isso, agora sim. Isso. Muito bem. É um prazer estar com vocês aqui hoje, tá? Eu quero fazer um bate-papo mesmo. Acho que vamos conversar como médico, especialista em retina, oftalmologista. A gente tem essa rotina de conhecer bem as doenças, às vezes, que o pessoal acha que é progressiva, e por ser progressiva, não precisa fazer mais nada, e não cuidar do olho, e não cuidar da saúde, né? É um erro, porque eu sempre comento que a saúde é uma poupança. A gente tem que fazer o depósito todo dia de uma moedinha para poder, em 5, 10, 15 anos, ter esse resultado do depósito. Não adianta depositar tudo daqui a 10 anos e falar, nossa, agora eu que estou com o olho seco ruim, eu não consigo mais melhorar. Ou agora que meu olho fica doendo à noite, que eu acordo com dor, eu quero que melhore. Então, as doenças de retina, elas em geral, elas têm esse prognóstico, né, de poder piorar, mas ao mesmo tempo, cuidando da saúde, a gente consegue controlar alguns fatores, tá? Esses fatores geralmente não são ficar tomando remédio. Esses fatores são cuidar realmente da saúde, que é a saúde do dia a dia. Que seria o quê? Comer
bem, né? Fazer exercício quando puder. Exercício a gente entende como caminhada, não ficar muito parado, sabe? Então, assim, uma hidroginástica. A gente sabe que a carga de exercício não é importante. O importante é você se movimentar para poder fazer o seu organismo trabalhar melhor e cuidar da doença que, no caso, uma doença hereditária, venha a ter, né? Um paciente com uma doença hereditária que não cuida da saúde vai piorar muito mais do que um paciente com uma doença hereditária que cuida da saúde. Então, eu sempre recomendo na parte básica que a gente peca, todo mundo peca, né? Você não fazer exercício, você às vezes comer umas coisinhas erradas. E como estamos falando de olho, a gente tem que pensar na questão de como cuidar do olho. O olho, eu sempre comento aqui, eu moro em Curitiba, né? Aqui nós estamos em Curitiba. O clima aqui é mais ou menos parecido com São Paulo. Então, de manhã tá 15 graus, na hora do almoço tá 30. Essas variações muito grandes de temperatura e de umidade acabam criando, né, uma dificuldade para o nosso organismo. Pensa só, um organismo que de 15 vai para 30 graus, depois chove, depois fica seco. Ah, mas a pessoa mora num lugar seco, também é difícil. A pessoa mora num lugar muito úmido, também é difícil. Se a gente parar para pensar, o olho é a parte mais exposta do corpo. A pele, a gente coloca uma roupa, a gente passa um protetor solar na pele, né? O nariz tem os pelinhos aqui que protegem o nariz, né? O ouvido às vezes tem o pelinho também, a boca fecha. Então, nessas mudanças de temperatura, o nosso organismo consegue meio que se proteger. Já o olho fica o dia inteiro exposto. Então, vem a chuva, vem a sol, vem a umidade, vem a seco, é o olho que está sofrendo. Pense uma pessoa, às vezes, que não pisca direito. Então, a gente sabe que, por exemplo, paciente que não tem uma captação de luz tão bem, que não faz um foco tão bom, acaba não piscando tanto. E por não piscar tanto, você não lubrifica o olho, você não protege ele. Com isso, você vai ressecar ele. Não é uma coisa de um dia, é coisa de vários dias sem piscar direito. Você fica num lugar mais escuro, às vezes não usa tanto a visão, não pisca tanto. Tudo isso vai causando uma coisa simples que a gente fala que é o olho seco, porém é uma coisa que incomoda bastante. No início do tratamento do olho seco, a gente, como médico, consegue resolver mais fácil. Por quê? O quadro do olho seco não está tão avançado. Com o tempo, começa a inflamar porque está seco, usa colírio errado, usa pomada errada. Esses fatores de tempo que não estão dando certo vão piorando o tratamento e deixando cada vez mais difícil. Por que eu estou falando primeiro de olho seco? O olho, ele tem mais sensibilidade, um olho, ele tem mais sensibilidade do que a palma da mão inteira, tá? Por isso que quando cai alguma coisinha no olho, a pessoa fala assim, meu Deus, parece que caiu um trem dentro do olho, né? Os mineiros falam. Então, a sensibilidade do olho é muito, muito, muito grande. Agora, você imagina estar com a mão seca machucada e ficar o dia inteiro com a mão seca machucada. Imagina o olho, o dia inteiro seco, machucado. Vai incomodar. E quanto mais seco, mais a chance da gente ter uma infecção do olho, uma inflamação do olho, tá? Como a gente pode melhorar essa questão do olho seco? Em geral, tá? A gente usa colírios tranquilos, colírios que não tem conservante, que hoje em dia a gente, conversando com os oftalmologistas, vocês vão ver, a gente tem acesso no Brasil a colírios de preços bons, que não são ruins na questão de... o preço é bom e a qualidade do colírio é excelente, para uso esporádico. Para a gente já no começo do olho seco, quando o olho está seco no início, a gente já trata ele e já cuida. O olho seco vai piorar mais em pessoas, principalmente mulheres, acima de 45 anos, que entram na menopausa. Faltando um pouquinho de hormônio, estrogênio, progesterona, o olho fica mais seco. Então, é um grupo que a gente cuida mais. Eu sempre falo para minhas pacientes, tem sintoma? Já vamos usar o colírio. Ah, eu preciso usar o colírio todo santo dia? Não. No começo, a gente usa como? A gente usa quando necessário. É igual uma mão que está desidratada. Você precisa passar o hidratante 1, 2, 3 dias, melhorou, guarda o colírio,
como se faz com o hidratante. Vamos pensar em hidratar o olho. Por que hidratar? Lembra que a água tem na lágrima. Então, hidratando o olho, a gente melhora a nossa lágrima. Melhorando a lágrima, a gente reduz a chance de entrar patógenos, bactérias, vírus, e a proteção do olho aumenta, né? Então, eu gosto bastante dessa questão do olho seco. Parece um item que não é muito importante, mas eu acho bem interessante a gente cuidar dessa questão do olho seco com medidas iniciais fáceis. A medida inicial fácil, primeiro, a gente hidratar o olho está com alguma secreção, está acordando com o olho com remela, lava o olho. A gente lava o olho com... Tem um shampoos para olho, né? Tem o Lanui, tem Blefagel, esses que eu digo é sempre coisas que você compra sem receita. Shampoo infantil neutro, que é o shampoo de criança, vai lavar o olho como lava o rosto. De manhã está acordando com secreção, vamos cuidar do olho. Lava um pouquinho o olho. Fez o tratamento inicial, lavou, pingou lubrificante, não melhorou, procura o oftalmologista, procura o colega. Por quê? Uma úlcerazinha, que é um machucadinho inicial, no começo é fácil resolver. Passando o tempo, essa úlcera cresce e fica bem difícil. Você pode até piorar a visão de um ponto, de ter que ir para um transplante, às vezes por causa de um machucado do olho, né? Então, mas a minha doença do olho eu sei que não vai melhorar. Tudo bem, mas a saúde. Lembra que eu falei que a saúde é um contexto completo. Ela depende do seu exercício, da sua comida, inclusive até do sono. Eu vejo os pacientes, às vezes, falando que estão com o olho tremendo, né? Uma coisa que incomoda, ficar com o olho tremendo, ou só consegue ficar no escuro. A luz incomoda demais. Algumas doenças de retina, elas deixam a gente com a gente fala fotofobia, né? A luz incomoda um pouco mais. A pessoa não enxerga muito contraste, muito detalhe. Existem as lentes com cor que ajudam nisso, mas também você dormir bem, você descansar o seu organismo vai fazer o seu olho regenerar melhor, né? Então, você está vendo, eu não falei em nenhum remédio, tá? Colírio em si, mas nenhuma molécula de algum remédio, alguma coisa que você vai precisar comprar. A gente só falou do básico, que é o necessário para melhorar a qualidade da lágrima, tá? Voltando à saúde, a parte de alimentação é importante. Então, algumas doenças você não pode comer muita vitamina A. Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, Stargardt, ela tem... A vitamina A não ajuda muito na progressão da doença, ela pode piorar. O que a gente faz? Não come muita vitamina A. Onde que tem muita vitamina A? Principalmente fígado, tá? Você não pode ser uma pessoa que goste muito de fígado, de comer 2 bifes de fígado por semana, de jeito nenhum. Vitamina A a gente tem no ovo, tem no leite, tem algumas outras coisas, mas uma alimentação com menos fígado, você já reduz essa vitamina A, e no caso de Stargardt, a gente consegue reduzir o problema que essa vitamina pode trazer para o corpo. Falando em vitaminas, tem uma vitamina que ajuda muito o olho, que é a vitamina D, tá? A vitamina D, vocês já devem ter ouvido falar, é a vitamina que vem do sol, que a gente come a vitamina, mas ela é ativada com o sol. Então, se você, mas eu tomo bastante vitamina, falando nisso, uma coisinha, não é bom ficar tomando muito polivitamínico, tá? Porque esses polivitamínicos, às vezes tem lá 200, 300% de vitamina A. E lembra que eu comentei antes, vitamina é bom, mas tudo em excesso faz mal. Então, se tiver muita vitamina A, às vezes não é tão bom, tá? Já a vitamina D, a gente come e ativa no sol. Se você não tomar uns 10 minutinhos de sol por dia, essa vitamina D que você está tomando não vai funcionar. Então, o que é importante? Todo dia também tem uma rotina de tomar um pouco de sol. Não precisa ser sol num parque com o corpo inteiro. Se tiver uma boa janela que bata um solzinho, ficar ali um pouquinho na janela, né? Como ficam os antigos ficavam. Às vezes até vejo os cachorros, os gatos ficando, eu falo, olha,
Os bichos têm uma certa inteligência, né? Então é interessante a gente tomar um pouco de sol, tá? Mais uma vez, não falei de nenhum remédio, estamos falando de comida, tá? A vitamina D também a gente consegue achar junto com algumas outras coisas que são boas. Vocês já devem ter ouvido falar da zeaxantina, luteína, tá? Que são substâncias. A Regiane acho que travou. Deixa eu esperar um pouquinho. Vamos lá. Algumas vitaminas que a gente consegue na comida, principalmente ovo, leite, peixes. Os peixes têm ômega. Até a tilápia tem bastante ômega. Você pode comer. Sardinha, tá? Os peixes frios de regiões frias, sardinha, atum, vão ter um pouco mais. Mas atum em lata é uma excelente opção. Então, uma alimentação com bastante verdura, tá? Verduras escuras são melhores. Então, almeirão, couve, tá? E sempre voltando aqui, falar em comida, não abusar de coisas brancas. O que são coisas brancas? Farinha, açúcar, pão, bolacha, né? A lista é boa, né? Macarrão, tá? E coisas que nascem debaixo da terra, porque tem muito açúcar. Comer uma batata, uma mandioca, beterraba, cenoura, tudo que... Ah, mas eu como batata inglesa. É batata, tem muito açúcar. Ah, eu como beterraba, tem muito açúcar. Tudo que nasce debaixo da terra e tudo que é branco, a gente tem que controlar para não aumentar a diabetes. A glicemia, que é a diabetes, quando a gente tem 20, 30 anos, você come qualquer coisa e vida que segue, não dá diferença nenhuma. Depois dos 40, o nosso organismo começa a ter um pouco mais de dificuldade em metabolizar essas coisas. E aí entra a questão do exercício, não precisa ser muito, mas se mexer, e comer direito, tá? Claro, pode comer um pão, pode comer macarrão, mas não pode comer, assim, pão com macarrão com batata na hora do almoço. A gente tem que saber reduzir isso, porque a glicemia vai afetar o organismo inteiro e isso vai atrapalhar. Já tem uma doença instalada, uma doença que está ali quietinha. Se você fica dando chance dela piorar, ela vai piorar. A gente está falando a parte de dentro do corpo, que é o que você come, o que você está fazendo exercício, e a parte externa, que é o olho seco. São duas coisas que a gente cuida da parte de dia a dia para poder melhorar um pouquinho a saúde, tá? Na verdade, a saúde em geral, tá? Eu sempre digo, mesmo como oftalmologista, eu pego bastante no pé dos pacientes para cuidar do corpo inteiro. Isso afeta a memória, afeta o sono, você não dorme bem, a visão fica pior ainda, né? Então, o mecanismo, nós somos uma máquina. Se você não cuida bem de toda a máquina, o olho, que é um pedaço da máquina, também não vai funcionar direito. Eu gosto de comentar a parte de trauma, tá? Eu vejo muito acontecer queda, dificuldade de equilíbrio. Então, algumas coisas a gente tem que cuidar um pouquinho, né? Em casa, por exemplo, manter um ambiente que não tenha chance de tropeço. Ah, mas é um tapete bonito, eu gosto tanto. Tire. Ah, mas no banheiro eu gosto de deixar um negocinho para colocar alguma coisa no caminho do banheiro. Tire. O ambiente de movimentação, quando a gente tem um pouquinho de visão reduzida, tem que ser o ambiente que a gente conheça e tem que ser um ambiente sem obstáculo, tá? É uma rotina que parece não ser importante, mas doenças, por exemplo, como retinose, Stargardt, elas podem fazer uma visão que a gente fala tubular. Você não enxerga bem as coisas que estão ao lado. E às vezes você andando vai bater em alguma coisa, tropeçar em alguma coisa e pode se machucar. Como eu voltei antes, um machucadinho, mas só machucou o tornozelo, vai ficar um mês sem mexer o tornozelo, sem andar. Você imagina o impacto disso na sua saúde. Vou ficar só 15 dias com o pé para cima. São coisas que a gente tem que jogar contra para a nossa saúde, a poupança da saúde não ficar piorando, tá? Eu gosto bastante, assim, de pensar que, como a gente é uma máquina, né? Todo mundo vai envelhecer, tá? Isso aí não tem jeito. A gente nasceu, tá envelhecendo.
Como que hoje em dia a gente vê muito estudo de vitamina para não envelhecer, de tomar creatina, de tomar glutamina, de tomar taurina, o gene que descobriram, que melhora, né? Então a gente vê muita tecnologia envolvida. Sempre no final das contas, cai na mesma história. Como que a gente não envelhece? Cuidando da saúde. Ah, preciso tomar 500 vitaminas, ora pronobis, etc. Não, tem que comer bem e tem que viver bem, tá? O olho, ele é, como dizem, né, a porta da alma, e a dor no olho é uma coisa que incapacita, né? Algumas doenças podem fazer o quê? Catarata junto, que você vai enxergar menos, né? Podem fazer a parte de aumentar a pressão do olho, que dá dor no olho, tá? A pressão, um pouquinho só, ela não dá dor. Um pouquinho acima do limite, ela já começa a incomodar. E é uma dor que eles referem como excruciante, uma dor que você não consegue aguentar. Como que eu consigo ver se eu tenho catarata ou se eu tenho glaucoma? Indo no oftalmologista, tá? Ah, eu preciso ir todo mês no oftalmologista? Não. O glaucoma, ele vai mudar em períodos de 3 meses, 4 meses. Ele nunca é rápido. O glaucoma, eu comento que é uma tartaruga. Se você cuidar da tartaruga do glaucoma, ela não foge. Você vê ela fugindo e trata ela. Se você esquecer da tartaruga do glaucoma, ela vai embora, tem família, você não sabe o que aconteceu, e aí já é tarde. A catarata é a mesma coisa. Algumas doenças, como retinose, elas podem fazer uma catarata precoce. Dos males, a catarata é uma coisa mais tranquila de operar. Não vou dizer que é fácil, não existe cirurgia do olho fácil. Porém, a catarata, quando ela é bem diagnosticada pelo colega, a gente consegue fazer uma cirurgia e resolve uma parte da visão do paciente. O glaucoma, eu vejo que é algo silencioso, que foge e que a gente deixa passar. Esse é um problema que é uma causa de cegueira irreversível, tá? O glaucoma com a pressão às vezes muito alta, ele vai lesionar o olho e lesiona lá dentro o nervo do olho, onde a gente não consegue voltar a fazer funcionar esse nervo, né? Então, eu acho interessante a gente pensar sempre em cuidar da catarata, cuidar do glaucoma, não é emergência, não é nada para ontem. Porém, é o tipo de coisa que, se você não fizer, vai só piorando, 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 e quando tiver muito ruim, não vai ter muita coisa para fazer, tá? É, algum, é, algumas doenças hereditárias, elas podem afetar o rim, tá? O rim é o nosso filtro de barro. Então, a gente tem, lembra aqueles filtros de barro antigos, né? O rim é o nosso filtro de barro. Então, o nosso sangue passa no filtro, fica filtradinho e fica bom. O problema é que alguns filtros de barro não filtram bem. Alguns rins de algumas doenças associadas da retina não filtram bem. Qual que é o principal sintoma? Pressão alta. Então, lembra que eu falei de prevenção? O paciente às vezes começa com uma pressão alta. Ué, por que está com a pressão alta? Não come sal, não tem história familiar. A gente tem que pesquisar. O médico, cardiologista, serve para isso. Ele vai te ajudar a descobrir por que que você tem aquela pressão alta. A diabetes, ela afeta o quê? Afeta o olho, afeta o cérebro e afeta o rim, afeta o filtro de barro. Então, mais uma coisinha que a gente tem que cuidar da pressão. Vocês estão vendo que não precisa fazer 500 exames para descobrir a pressão alta? É só medir a pressão. Então, uma consulta num clínico, ele mede a pressão, vê como é que está ali o colesterol, dá uma olhadinha no coração, a gente já consegue postergar problemas que vão levar, às vezes, a uma insuficiência do rim, que vai ter que fazer uma hemodiálise, né? Eu sempre converso com meus amigos otorrino a questão da, por exemplo, Usher, que o paciente às vezes não escuta muito bem, tem uma hipoacusia que a gente fala, e o ouvido ajuda no equilíbrio. Porém, a gente consegue, né, acompanhar com um colega otorrino, laringologista, para tentar melhorar um pouco
a questão do ouvido, do equilíbrio. Acho que a Regiane vai descansar um pouquinho, né? Olá, Renata. Vamos continuar. Eu acho que os exames, a gente pensa muito na prevenção na questão de exames. Tem exames mais fáceis e exames mais difíceis. O exame mais fácil, na clínica médica, é o primeiro a ser feito. Um exame de pressão alta, uma conversa com um colega, tá? Uma queixa do olho seco. Então vejam que a gente não fez nada de tomografia, ressonância até agora. A gente só conversou e foi no médico, tá? Claro, alguns pacientes a gente precisa acompanhar, depois algumas doenças a gente precisa acompanhar com alguns exames específicos. Por exemplo, para a retina, a gente consegue ver a função da retina, que é a parte lá de trás do olho, onde capta a luz. A gente consegue ver a função com exame de contraste ou com exame que chama eletroretinografia, que vê a função da retina como eletro do coração. A gente tem um eletro da retina, tá? Ah, vai mudar o prognóstico? Não muda o prognóstico, mas mostra se o paciente está cuidando da saúde do olho ou não. Se aquele paciente a gente tem que puxar um pouquinho mais a orelha, trocar um pouquinho a abordagem. Temos hoje em dia a questão das vitaminas que a gente consegue usar para melhorar, zeaxantina, luteína, né? Os compostos associados que a gente consegue melhorar um pouquinho. Então, assim, essas alterações pequenas de saúde, a gente consegue, no final, trazer um resultado de saúde melhor. Mobilidade é importante, tá? Quando você geralmente tem um acidente por queda, vai ficar acamado, tem uma chance maior de entrar em depressão, né? Que não é, a vida hoje em dia já não é difícil, então você associar problemas que podem ser, né, eliminados, eu acho que é muito importante, né? Uma vez eu estava conversando com o paciente, ele estava me perguntando da questão de colírio, né? E usava colírio que às vezes o irmão usava, aí usava um outro colírio que tinha corticoide que falava que era bom, o outro pegava pomada. Então, assim, essa mistureira de remédio atrapalha mais do que ajuda. Nunca usar remédio do outro. Ah, mas é um lubrificante. Tem lubrificantes que tem mais a parte de óleo do que a parte de água. Tem lubrificante que tem mais a parte de proteína do que a parte de água. Tem lubrificante que tem mais água. Então, cada olho é diferente. O lubrificante inicial, lembra que eu comentei que você olhando o paciente no microscópio, né, como oftalmologista, a gente já indica um lubrificante que seja para aquele paciente. É igual o hidratante que o dermatologista vai passar para você. Dependendo da pele, é um hidratante. Dependendo do olho, é outro hidratante. Então a gente consegue, né, fazer não usar medicação que não seja o indicado pelo colega, tá? Bem, o que eu quero deixar de recado é assim, gente, eu vejo muito, às vezes, eu trabalho com a parte de tecnologia também, e a gente vê muita coisa legal acontecendo, sabe? Muita novidade. A novidade, ela é importante para a gente progredir na ciência. Porém, o básico que a gente já faz, ele é mais importante. E ele é mais difícil, porque ele toma a gente como mudança de hábito, né? Então, você ir num cardiologista, ir num clínico, medir a pressão, saber como que seu olho é. Ah, o meu olho é um olho mais seco. O meu olho é um olho que inflama mais, tem mais blefarite. Vamos tratar, né? O que a minha alteração tem? Eu tenho uma alteração que pode fazer problema de audição, que pode fazer problema de rim. Então, você já sabe o que pode acontecer e com esse acompanhamento, lembra que eu falei, sem esses exames muito sofisticados, a gente já consegue dar uma qualidade de vida e cuidar para não piorar a visão, tá? Roberto, estou à disposição. Não, muito bom, doutor, muito bom, bastante esclarecimentos, né? Agora, me cobraram aqui um pouco no WhatsApp a questão do sol, né? Que a gente bate muito nos grupos, principalmente do pessoal com problemas de retina, né? De evitar o sol direto no olho. Então, se for tomar o sol pensando na vitamina D, não esquecer, né, de uma boa proteção, uma lente UVA, UVB, para proteger também os olhos, né?
Geralmente, eu, aqui em casa, que é a janela e é difícil, eu tomo nas pernas. Então, assim, eu ponho só a perna ali onde bate o sol. Não precisa... No tronco, ele faz mais efeito. Mas se você tomar na perna, no braço, já faz efeito. O sol, em geral, lembra que das coisas que tem que cuidar, em geral, a gente não pode tomar muito sol, né? Mesmo quem é moreno, não pode tomar sol. Eles falam para tomar sol antes das 9 e depois das 4 da tarde. Então, assim, você praticamente pega só um solzinho, né? E o sol, por que ele piora a retina? Porque a retina, quando você toma sol, ela tem que se reestruturar para aguentar o trauma que o sol fez. Igual a pele que fica vermelha lá dentro, a retina também sofre. E o olho é exposto. A gente não tem o cristalino, ele tem uma quantidade de proteção ultravioleta, tá? Então, o seu olho, ele tem uma proteção ultravioleta. Mas o sol entra lá dentro. E aí, tem que usar óculos de sol, tem que usar uma lente que melhore, né? Que ajude a proteção. Sim, principalmente no caso do Stargardt, que a luz solar acaba participando, né, ali da deteriorização da nossa visão, Sim, né? sim. Mas, doutor, eu recebi 2 perguntas aqui pelo WhatsApp, eu vou colocar uma e já vou trazer a Tânia aqui para trazer alguma pergunta do chat, tá? Então, a pessoa, ela chama Abigail, ela é da cidade de Barretos, estado de São Paulo. Ela pergunta o seguinte: a fibrose subretiniana, ela é uma doença que leva à cegueira? Uma pergunta. Segunda pergunta, ela pode ser evitada? Existe tratamento? A fibrose, para vocês entenderem um pouquinho melhor, é como se fosse um depósito de fibra que seria uma cicatriz, tá? Então, a fibrose, ela pode ter vários fatores, né? A fibrose retiniana, ela pode ser inflamatória, ela pode ser pós-trauma, ela pode ser de alguma doença específica que faça fibrose. E a retina é interessante porque a gente tem regiões da retina que são muito importantes, que enxergam 90%. A parte central, que chama fóvea, a gente enxerga 90%. Se for uma fibrose nessa região, a pessoa tem uma visão deteriorada. Se for uma fibrose bem lateral, não dá tanta diferença, tá? Então, é difícil a gente... claro, né? Eu falei das causas da fibrose, né? Da região da retina, mas saber o que pode ser feito é diferente. Eu já vi cirurgia de você tentar tirar a fibrose, tá? E melhorar um pouco a retina, só que a retina é muito sensível, é uma estrutura muito delicada. Então, a abordagem para a retina tem que ser muito bem pensada para a abordagem, a cirurgia, não ser pior do que já está. Porque, às vezes, você pode com a melhor tecnologia, mas a cirurgia, se for uma retina que está muito friável, que a gente fala que esfarela fácil, que sangra muito, é muito difícil operar, sabe? Então, eu acho interessante ela conversar com um colega especialista em retina, né? E aí, para ter essa melhor ideia. Mas a fibrose é isso. A fibrose é como se fosse vamos dizer, uma casquinha, uma parte de fibra que está dentro do olho, né? E depende da região da retina. Tá joia. Tânia, seja bem-vinda de volta. Nós temos alguma pergunta do chat? Tem várias perguntas. Eu selecionei algumas, porque algumas perguntas que mandaram você já havia explicado. Uma pergunta veio da Retina Campos. Tem comprovação científica o uso de suplementos para retinose pigmentar? É um tema que tem estudos pequenos falando que pode melhorar, né? Mas não tem assim nenhum estudo grande de você usar zeaxantina, luteína que vai melhorar, né? A vitamina, ela entra naquilo que eu falei da saúde do dia a dia. Se você tem uma reserva boa de vitamina, o seu organismo funciona melhor, tá? Pensa um carro, o carro tá com tudo certinho, tá com a vitamina do combustível, a vitamina do óleo, a vitamina do pneu, todas as vitaminas estão boas, então ele funciona melhor, né? Mas voltar, como a alteração é estrutural, né? A gente não consegue fazer voltar a melhorar a visão. Eu gosto de utilizar, tá? Mas pela questão de mas assim, minha ação médica é diferente, às vezes tem colega que não gosta.
Não tem estudo provando que o uso melhora muito, porém, melhora a saúde em geral. Então, eu acho que é um passo que é importante para ser usado. Resposta: Retina Campos. Outra pergunta veio de Kelly Cristina. O que é indicado para as pessoas que precisam fazer uso diário de tela, considerando, no caso dela, que ela tem a doença de Chagas? A tela, eu gosto de fazer. A tela é assim, ó. A gente tem uma regra em tela, tá? Primeiro, telas, todas elas têm emissão de luz, tá? A tela em si não é um problema de ultravioleta, infravermelho, porque ela tem um espectro que é menos ruim, é mais saudável. O que eu gosto de fazer em tela? O paciente que usa tela, tá? Usa sempre óculos com filtro. Tem os filtros amarelos, tem filtro vermelho, tá? O filtro, ele melhora o contraste. Então, você usa um pouquinho menos de cor e consegue enxergar um pouquinho melhor. Regra geral de tela, distância de um braço, nunca deixar a tela próxima do olho, tá? A gente, no Japão, nas escolas, eles falam regra do braço, que é o quê? Você deixa um braço de distância, nunca pega o celular e põe aqui, ó, um bracinho de distância, claro, né? A gente vai se adaptar conforme a gente consegue enxergar. Mas telas de computador, notebook, manter um pouquinho mais longe, não deixar nunca em 100%, tentar reduzir a luminosidade da tela até ficar confortável para você. Não ficando escuro, ficando visível, está bom. Ah, eu gosto de usar muita luz. Seu olho vai acostumar com muita luz. Então, se você consegue ver com 80%, veja com 80%, tá? Tem um dispositivo, tanto para o Windows, tá? No Windows fica onde a gente mexe no som do Windows, no cantinho ali, que chama luz noturna. Se você clicar no luz noturna, a tela fica mais avermelhada, então é mais confortável, tá? E no MacBook, na Apple chama Night Shift, que é luz noturna também, né? Tom noturno. Eu acho interessante pensar não colocar. Então, duas coisas, tá? Regra do braço, não deixar muito perto, e essa questão da deixar a luz mais avermelhada. A luz muito azul, a gente tem um caminho aqui dentro do olho que chama núcleo supraquiasmático. Esse caminho é tipo um sensorzinho lá na retina que manda informação para o cérebro de quando é dia e quando é noite, tá? Funciona sozinho, tá? A gente não consegue mandar ele falar, agora é noite e agora é dia. Esse lugarzinho, que chama núcleo supraquiasmático, ele é ativado com luz azul, que é a luz da tarde. Pensa uma tarde bem ensolarada, é azul, né? O cérebro olha azul, fala, opa, tá de dia, não vou dormir, não vou produzir melatonina. Quando começa a anoitecer, que cor que fica? Avermelhado o céu. Aí, vermelho, a gente produz melatonina para dormir. Então, esses óculos, tá, de proteção de filtro de luz azul ajudam. Só que essa questão da tela, eu acho interessante não usar. Eu sempre deixo a tela avermelhada, tá? Porque quanto mais azul, eu acho que mais atrapalha o sono. Ah, mas eu não enxergo tão bem e ponho a tela de qualquer jeito. Lembra que eu falei? É uma via. É um pedacinho da retina que informa se é dia ou se é noite. Então, mas eu não enxergo tão bem, mas eu ponho a luz azul lá e deixo a luz azul. Atrapalha o sono, tá? Não sei se eu respondi. Ok. Deve ter respondido, sim. Para mim, respondeu. Mas a pergunta foi que quer que... Tá joia. Ana Virgínia, ela pergunta se o uso de corticoide devido ao lúpus pode afetar a visão. No caso, ela tem baixa visão. Não, olha, depende. O corticoide, ele é um baita remédio, tá? Ele é um remédio muito bom. Assim, eu vou dizer que ele é um soldado muito, muito, muito eficiente. Então, tem paciente que toma altas doses de corticoide e não tem nada. Não tem glaucoma, não tem catarata, né? Ele é um remédio bom, tá? A gente, dentro do nosso arsenal médico, a gente usa bastante. E o interessante é sempre que usa, igual o tamoxifeno, cloroquina, que são medicamentos que afetam o olho, a gente sempre pede para o paciente, os colegas mandam para a gente da retina para avaliar, um colega oftalmologista avaliar. Então, o mais importante, lembra que o básico é fácil de avaliar. Usa corticoide, tá com dúvida? Não sei se minha pressão do olho tá alta, se eu tô tendo catarata.
vai no oftalmologista que ele vai te dizer. Tá joia. Tânia, vamos passar para uma pergunta dos grupos agora. E aí depois eu vou pedir para o pessoal, representante dos grupos no chat, colocar os contatos dos grupos e também já os nossos colaboradores vão colocar também o contato do Stargart, @stargart.com.br. Vocês podem encaminhar outras perguntas ao Dr. Danilo, o pessoal do chat, que nós vamos encaminhar para ele e, se ele tiver a gentileza de nos responder, a gente encaminha. Então, vamos passar o direito de pergunta também para os grupos, né? Então, Lilian, do Espírito Santo, você tem uma pergunta sobre o assunto para o Dr. Danilo, Lilian? Sim. Existem cuidados para os olhos específicos para cada tipo de faixa etária? Tipo, para crianças e adolescentes, jovens e adultos, idosos? Tem. A base da medicina boa é a prevenção, tá? Então, criança, geralmente o que eles aprontam? Bater olho, machucar olho, bater a cabeça na parede, bater a cabeça na quina da mesa, tá? Crianças e adolescentes são mais suscetíveis a traumas, tá? Claro, hoje em dia, né? Eles são nativos digitais, eles já nascem grudadinho no celular. Procurar não usar tela, tá? Principalmente, assim, eu acho que depois dos 6, 7 anos só liberar tela, tá? Não tem por que uma criança usar tela antes dos 6. É difícil, porque eles veem todo mundo em volta usando tela, tio, vovó, amigo, e eles não usam. Então, prevenção de tela, quase nada, se possível. De trauma em casa, procurar tirar ponto, tirar quina, né? E uma avaliação, criança começando, uma avaliação antes do primeiro ano de vida, tá? Tem o Thiago Leifert, né, que teve a filha com um probleminha lá de retinoblastoma. A gente consegue muito achar problema. Não só o teste do olhinho vermelho, quando você faz em criança, falando da primeira faixa etária, ela ajuda, mas o mapeamento de retina é essencial. Então, um aninho de vida, leva no oftalmologista, a gente dá uma olhadinha, vê se precisa de grau. Nessa primeira fase de vida, tem crianças que têm muito grau. Aí entra naquela história de usar tampão, de fazer óculos mais forte. E algumas doenças, por exemplo, retinosquise ligada ao X, que é uma retinosquise que a retina fica mais frágil. Então, a gente já orienta os pais. Às vezes a visão é boa, mas a gente fala para os pais, não pode bater o olho, porque a retina é muito sensível. Não pode jogar futebol, não pode fazer judô. Então, a prevenção, sabendo e identificando nessa primeira fase de vida, é interessante. Conforme os anos vão passando, a gente vai ganhando as coisinhas, vai ganhando pezinho, vai diminuindo a frequência de atividade física, e aí vem o quê? A pressão alta, vem a diabetes. A gente tem muita doença de retinopatia diabética. Assim, no Brasil, eu que atendo o SUS, a gente percebe que é uma coisa absurda. Pessoas perdem a visão, ficam cegas por causa da diabetes. A diabetes não dói. Então, quando você vê, já está muito avançado. E eu sempre falo para meus pacientes, a diabetes é uma escada que a diabetes do olho, a gente não volta degrau. Então, subiu 50 degraus, eu quero descer 50 de novo, não vai conseguir. Então, prevenção com fundo de olho já é o suficiente para começar a fazer tratamento com laser, fazer uma cirurgia se necessário, fazer aquelas aplicações com os remédios que a gente faz dentro do olho, tá? Então, na faixa etária, essas duas iniciais, adulto, retinopatia diabética, que é mais comum, já um pouquinho mais velho, a gente começa a ter as doenças maculares, tá? Que é mais comum em descendente de europeu, que é a doença macular relacionada à idade, que às vezes são só drusas. Então, idoso faz mais drusas. A doença chama doença macular da idade. Então, depois de 50, aparece. Pode ser só um pouco de drusa. O que é drusa? É um acúmulozinho de cálcio e gordura lá dentro do olho. Ou pode ser um quadro um pouco mais grave, que aí a gente já tem que pensar tem um tratamento com valeda, tem um tratamento com injeção que é Elia, tem outras injeções que é o Vabasmo. Então,
em geral, criança, cuidado de trauma, retinoblastoma, e ver se já tem necessidade de óculos, né? No adulto, cuidar da saúde, que a gente vai ficando mais velho, as coisas vão acontecendo, tem que cuidar da diabetes, cuidar da pressão, cuidar do olho seco, que eu tinha comentado, que o olho seco também piora com o tempo, né? Algumas doenças inflamatórias afetam o olho seco, então síndrome de Sjögren, que faz uma inflamação, também afeta o olho. Rosácea, que pega a bochecha, também inflama o olho, né? Deixa o olho inflamado. E depois dos 50, a gente começar a cuidar, além daquelas da diabetes, dessas doenças da retina da idade, né? Que é a doença macular da idade, principalmente, que a gente vê mais. Tá joia. Ok. Eu posso Ana fazer outra Lúcia. pergunta, Roberto? Quem que perguntou? Lilian. Lilian, faz mais uma, mas o ideal seria uma, porque a gente está com o tempo corrido. Mas pode fazer. Doutor, o senhor falou de quando ter o cuidado com as telas e ter uma distância de um braço. Mas e pessoas como, por exemplo, com retinose pigmentar, baixa visão, que tem que ficar muito próximo à tela para poder enxergar alguma coisa? Ou para assistir um filme num tablet, coisas corriqueiras, tem que ler as mensagens Não. do WhatsApp. Põe o filtro. Uma coisa que ajuda, que eu já escutei de paciente que tem retinose, põe esse tonzinho vermelho, fica mais confortável de ver. Você vai aproximar, né? Até para adequar, você conseguir usar ali o dispositivo. Não tem problema. Aproxima, mas tenta deixar os filtros vermelhos. O luz noturna, no Samsung do Android é luz noturna também, e da Apple chama Night Shift. Experimenta. Ele faz o mesmo papel que o óculos de filtro, tá? Porque a tela, ela não fica vermelha, ela fica meio amareladinha, né? Como o óculos com filtro deixa mais amareladinho, então aumenta um pouquinho o contraste. Mas, precisa usar a luminosidade mais alta? Usa, né? Porque aí você está usando o dispositivo para te auxiliar, na verdade, né? Ok. Ana Obrigada. Lúcia de Usher. Boa noite, doutor. Em relação ao óculos de sol, as lentes polarizadas são ideais ou outro tipo de óculos para quem tem problema de baixa visão, retinose pigmentar? Boa pergunta. A lente polarizada, ela não quer dizer que ela tem proteção ultravioleta, tá? Então, assim, a lente polarizada, o que ela faz? A luz, quando ela entra no nosso olho, ela entra tudo espalhada, assim. Ela entra como se fosse um espanador, vamos dizer, tá? A polarizada, ela vai fazer a luz entrar retinha. Então, você tem menos desconforto, por exemplo, um lugar que pode ofuscar mais a visão, que tem muita luminosidade. Você entendeu mais ou menos? Ela deixa a luz mais reta em relação ao que seria uma lente normal. A proteção ultravioleta, UVA, UVB, ela é interessante. A gente tem que ir no óculos de sol, tá? Eu vejo, os pacientes me trazem, eu tenho um testezinho no consultório, esses óculos de quiosque que a gente vê em shopping, geralmente são bons, tá? Tem que tomar cuidado, assim, óculos que vêm de lugares que a gente nem sabe, ou que o preço é muito barato, né? Quando a esmola é grande, o santo desconfia. A polarizada, ela gera mais conforto. Além de polarizada, ela vai te dar mais conforto, tá? Ela filtra mais a luz para a luz entrar reta no seu olho. Porém, olha que interessante, tem gente que não gosta porque entra menos luz no olho e aí o paciente fala que não gostou do óculos, tá? Então, você tem que testar para ver se tá te deixando mais confortável em relação a coisa que ofusca demais a visão, né? Mas não tem contraindicação, você pode usar a lente polarizada, mas lembrando, o mais importante é a proteção ultravioleta A e B, que esses dois raios ultravioleta, eles são os que machucam a pele e vão machucar o olho lá dentro também, se você não tiver com uma proteção boa, tá? Ok. Obrigada. Imagina. Ana Maria Mota. Ana Mota. Doutora, veja só, é uma pergunta que me fazem muito nos grupos, né? Quando que é chegada a hora de, no celular, utilizar o leitor de tela? Muitas pessoas com baixa visão, ou como eles falam, nanovisão, né,
falo, olha, eu tenho que pôr muito próximo para mim conseguir ler. Minha visão, meus olhos começam até a chorar, né? Então, quando é o momento de se recorrer a um leitor de tela? Boa pergunta, Ana. Eu tava conversando com. Eu tenho um paciente meu, na verdade, a mãe, ele tem acho que 14, 15 anos, e a gente estava conversando disso. Ele estava comentando da facilidade dele de usar tecnologia, né? E no mesmo dia, engraçado, assim, viu? Outro paciente estava falando que preferia chegar muito perto, ele comprou essas lupas eletrônicas no AliExpress, né, na China, e comprou e estava gostando da lupa. Toda tecnologia é um tênis novo, tá? Por que que eu digo isso? Você compra um tênis novo, você fala, opa, vou usar um tênis confortável, vou pôr no meu pé, o tênis vai ficar fofinho, a tecnologia vai ser uma tecnologia fofinha, que vai me ajudar. Às vezes você começa a usar o tênis e vê que ele está apertando mais do que ficar sem o tênis. Às vezes você começa a usar a tecnologia e percebe que ela está te atrapalhando mais, criando mais ansiedade do que você ficar sem a tecnologia. O que fazer? Troca. A gente tem hoje em dia vários aplicativos, tá? Para questão de leitura, para questão de localização, para questão de fazer com inteligência artificial mesmo, para falar sobre onde você está, né? Então, eu sempre falo assim, cada tecnologia é um tênis. Tem gente que gosta do Be My Eyes, tem gente que gosta do Lazaria. Então, assim, é difícil eu falar qual que é o melhor, porque eu escuto, é igual a gente gostar de, eu gosto mais de Windows, o outro gosta mais de MacBook, o outro gosta mais... Então, a tecnologia, ela tem que entrar quando você percebe que tem a necessidade. Porém, a gente tem que ter esse bom senso de trocar, não se irritar. Não está funcionando? Vou tentar outra coisa, tá? Porque às vezes a gente vê todo mundo usando uma tecnologia e acha que é aquela tecnologia que eu tenho que aprender, que tem que ser a minha, e não é. Tem paciente, às vezes, que está usando uma coisa totalmente diferente, você fala, nossa, que legal, né? Dá para ver. Por exemplo, no iPhone, né, que você tem os dispositivos de ler tela, ou do Android, TalkBack, eu acho difícil de usar. Eu acho bem difícil, assim, eu tenho uma visão, tento mexer e às vezes eu me perco. Eu tenho que entrar na internet para ver o que eu tenho que fazer para funcionar ali. Porém, tem paciente meu que, assim, se vê usando, você fala, meu Deus, como a pessoa usa rápido isso. Então, lembra, tecnologia é um tênis novo. Usa um pouquinho. Ficou confortável? Legal. Não ficou? Troca de tênis. Procura outra opção, tá? Mas eu acho que é questão de ser resiliente e não desistir na primeira vez, não. Né? Quando que a gente usa quando não está enxergando, né? Quando você não está aproximando demais? Às vezes, tentou trocar a lupa, tentou usar uma tela de magnificação, o que está usando o dispositivo? Consegue um tablet maior às vezes? Né? Então, são várias perguntas. Tudo que eu estou falando é tecnologia, tecnologia, tecnologia. Quando que eu troco? Quando eu não troco, tá? Perfeito, obrigada. Tá joia, doutor. Tá ótimo. Então, doutor Danilo, eu vou agradecer. O doutor tem um compromisso agora às 9 horas, né? Eu vou pedir para os representantes do grupo ainda permanecerem um pouco. Vou trazer novamente todos à tela. E a gente só tem muito a agradecer a disposição, a disponibilidade e as informações. E não vai ficar somente nessa, tá bom? Não, agradeço, assim, adoro escutar vocês, saber o que vocês querem saber, que é isso que faz o nosso caminho cada vez melhorar, né? E Tânia, Roberto, todo mundo, obrigado pelo convite. Parabéns, gente, eu fico bem feliz, sabe, de poder participar aqui. Para mim é uma honra e uma questão assim, até de dever cumprido, sabe? Vou dormir mais feliz, vou dizer assim. Tá joia, muito obrigado, doutor, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.